Bom, curtam, se inscrevam, compartilhem, porque a gente sabe como é importante, né? Deus quer que a gente dissemine a palavra dele e a palavra de Deus nunca volta vazia. Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda pra Vida. E hoje a gente está dando continuidade, né, aos 9 frutos do Espírito e a gente vai falar sobre amabilidade. Bom, a amabilidade é algo que a gente não fala muito, né? Mesmo entre cristãos não se fala muito sobre amabilidade, a gente fala muito sobre amor, sobre bondade e a gente acaba esquecendo muito da amabilidade e ela é muito importante. Que é a forma como você externa o amor, né? Porque você pode sentir o amor e ser uma pessoa dura, a amabilidade, a forma como você conduz as situações, né? E isso faz muitas vezes com que você seja, mesmo sendo amado por determinadas pessoas, você não seja gostado, né? Às vezes a gente ama uma pessoa e não gosta dela. E essa falta do gostar, ela vem muito da amabilidade, né? Muitas vezes, ao contrário disso, você não ama uma pessoa, mas gosta dela por causa da amabilidade dela, né? E a gente, eu acho que é muito legal a gente lembrar disso quando a gente vai tratar com as pessoas mais íntimas, né? Principalmente a nossa família, o nosso núcleo familiar, né? Que a gente acaba esquecendo muito, né? Não, demais. Da amabilidade, né? Com os filhos. Então, com filhos você acha assim, então com as pessoas de fora você não vai falar de qualquer jeito, mas com o filho, já falei, né? E você sai gritando. Você tá mais confortável, né? Você tá na tua você sabe que ninguém vai deixar de amar você se você não for amável, Exatamente, mas aí por você isso. se torna uma pessoa detestável às vezes, né? Por mais que as pessoas te amem. E é importante a gente pensar nisso, né? Porque Entre casais também, né? muito entre casais, porque a falta de amabilidade, ela pode destruir um casamento, né? E é muitas vezes justamente o que destrói um casamento é a falta de amabilidade, Que né? vem com a falta de respeito, você não respeita, então você trata de qualquer jeito, e aí, por mais que você ame a pessoa, né? Você acaba destratando a pessoa por falta de amabilidade. E a gente precisa pensar, né? Porque Jesus foi assim, né? Inclusive, a amabilidade, quer dizer, a semântica da palavra está justamente no amor, né? Então, se Deus é amor, Ele também é amável, né? Não basta amar, você tem que demonstrar o amor, né? Jesus era amável, né? E é por isso que também as pessoas gostavam, elas não só o amavam, mas elas gostavam de Jesus. Eu tenho uma mãe muito amável. A minha mãe é uma pessoa que ela é amabilidade em pessoa. E isso faz com que nós, né? Ela tem 4 filhos, né? Nós não simplesmente amemos, né? A minha mãe, mas a gente também a gente gosta dela, né? A minha mãe é uma pessoa que ela tá sempre assim procurando ser agradável com todo mundo. Eu nunca vi a minha mãe falando assim de uma maneira ríspida com as pessoas, né? Ela é sempre muito agradável e isso faz com que as pessoas queiram estar perto dela, né? Ela conquista as pessoas. Né? Essa é uma coisa interessante que você falou, porque eu já vi muitas mães reclamando, né? Depois os filhos crescem, estão na adolescência, aí eles começam a não querer mais estar tanto com a família, com os pais, aí eles querem sair de casa. E aí, se você transforma o teu lar num ambiente agradável e amável, né, através das suas atitudes, o teu filho não vai querer se desprender tanto de você. E é o que acontece com os 4 filhos, né, da minha mãe. Ele, né, é uma briga para saber, não, vem para cá, vem para lá. E ela tá, né, ela tá sempre tendo que se dividir, inclusive com meu pai, né? Meu pai também quer sempre muita atenção dela, porque ela é uma pessoa muito amável. E aí torna, a gente também vê muito aquela história, putz, domingo tenho que almoçar lá na minha mãe, nossa, vou ter que ir lá, né? Então, se você é uma pessoa muito legal, você não tem que falar, teu filho nunca vai ter que falar, nossa, eu vou ter que, nossa, eu tô louco pra ir pra casa da minha mãe, porque lá eu sei que é um ambiente agradável, de amor e tudo. Eu gosto de falar com a minha mãe todos os dias, né? Eu falo com ela todos os dias e isso não é um fardo para mim. Eu ligaria para ela de qualquer maneira para honrá-la, né? Isso, de qualquer maneira, é um dos 10 mandamentos, mas não é por isso só, é porque realmente eu gosto, né? E isso é uma consequência do que ela planta, né? A gente tem que pensar muito como a gente fala com as pessoas, né? Isso justamente a minha mãe, que é uma pessoa muito amável, ela fala sempre assim, olha, não é o que você fala,
né? Mas é o jeito que você fala as coisas. Realmente, às vezes você pode falar exatamente a mesma coisa de um jeito super ríspido, super desagradável, né? E daí você vai fazer com que a pessoa se afaste, com que a pessoa queira fazer o exato extremo oposto do que você quer, né? E você fazendo, você falando de uma maneira amável, né? Muda tudo, né? E a gente tem que pensar nisso e a gente tem que exercitar isso, né? A gente tem que exercitar o nosso jeito de falar com as pessoas. A gente tem que pensar e intencionalmente, né? Pensar em como e quais palavras vai usar, né? Você não deve sair assim falando qualquer coisa de qualquer jeito para qualquer um. Acho que as palavras são importantes, mas realmente o mais importante é a forma como você fala e ainda mais em dias que a gente está tão habituado a discutir os tipos de coisa mais sérios até, né, através de WhatsApp, de redes sociais e tal. A forma como você escreve nem sempre, não, a maioria das vezes não denota não tem a conotação, né, do tom que você daria para aquela fala. E aí a forma como você escreve, assim, o que você escreve pode soar extremamente grosseiro. E não é a forma que você está imaginando que você estaria falando. Dúvida. Então, às vezes é importante dar uma ligada, né, para resolver uns assuntos. E quando você escrever, ter todo esse cuidado também, né, de saber que a pessoa não está te ouvindo e que ela precisa, então, saber mais ou menos, né, o tom, então você usar as palavras certas e pensar em tudo. Né? A amabilidade ela pode tornar um ambiente extremamente agradável, né? Por exemplo, um ambiente de trabalho, né? Por exemplo, se você é um chefe, pode tornar um ambiente extremamente agradável ou extremamente desagradável se você não a tem, né? Se você não fala de qualquer jeito, pede as coisas de qualquer jeito, torna as coisas terríveis, né? Então, é uma coisa para a gente realmente raciocinar e ficar pensando, e naquela área eu vou agir assim, e falar assim, com aquela pessoa eu vou agir assado, vou falar assado, né? Eu acho que é muito importante. Uma coisa também que é interessante é o seguinte, você pode ser extremamente amável, né, e não estar amando, né? Pelo contrário, você está com a pior das más intenções e é por isso que muitas vezes a gente tem muita desconfiança, né, com a amabilidade, porque o mundo usa a amabilidade para fazer o mal, né? Muitas está vezes. na falsidade, né? Exatamente, a palavra é falsidade. Mas até os bons modos, é interessante pensar isso, porque os bons modos, eles nada mais são do que a amabilidade. Você pode ser uma pessoa que nasceu num berço que não foi te dada nenhuma educação, né? Assim, de bons modos e tudo, mas se você tiver Jesus, né? Então, e se você estiver agindo sempre de acordo com o Espírito Santo, você vai ter os bons modos, porque os bons modos, eles nada mais são do que a amabilidade na versão sintética, né? Na versão... É o dom, são técnicas para você transformar o ambiente o mais acolhedor, né, e agradável a todos. Então, por mais que muitas vezes até não exista o amor, que não é o que deve acontecer, mas é o que acaba acontecendo muitas vezes. Então, a pessoa está lá agindo daquela maneira, até por uma questão de status, né? A amabilidade, né, que daí no mundo ela é aquele conjunto de atitudes que são os bons modos, ela é um status, né? Você ser amável, você ter bons modos é um status, né? Ele te confere aquilo que a gente chama de berço, né? Isso é verdade. Bom, espero que vocês tenham gostado. A gente vai dar continuidade aos 9 frutos do Espírito. Curtam, compartilhem e eu quero que você faça aqui o seu comentário, que você compartilhe com a gente o que você pensa, o que você acha. E é isso aí, até a próxima!